Senhores, senhoras, mais uma vez, estamos aqui para falar um pouquinho sobre a alienação parental e o contraponto da lei. Hoje, novamente, falando sobre a criminalização da alienação parental, ou seja, o projeto de lei 4.488 de 2016. Para ficar mais leve, os seguidores de Gardner agora afirmam que essa PL 4488/16 é para criminalizar os atos de alienação parental. Como se essa nova nomenclatura pudesse alterar alguma coisa quanto ao sentido do projeto de lei. Esse projeto de lei ele emerge da Lei 12.318 de 2010, conhecida como a Lei da Alienação Parental, e foi elaborada pelo mesmo grupo, ou seja, a APASE e seus sectários, que agora elaboraram a PL 4488. Observa-se desde logo que a mesma inverdade ou mentira existente na Lei 12.318 de 2010 existe no projeto de lei 4.488 de 2016, quando afirmam que 80% das denúncias de abuso sexual são falsos. Procurei investigar de onde surgiu esse número e não foi difícil conseguir saber. O próprio Richard Alan Gardner, nos pareceres elaborados para defender os pedófilos e os abusadores sexuais infantis dos Estados Unidos, ele faz constar esse percentual, que não é verdadeiro. Em 2012, esse número também foi apresentado por uma promotora do Rio de Janeiro, promotora essa também ligada à APASE, e esse número veio publicado no jornal O Globo. Esse ano, a Copevide, ela divulgou um estudo onde faz constar que o número de denúncias falsas de abuso sexual contra crianças, ele varia de 2 a 8%, o que implica dizer que 95% das denúncias apresentadas, elas são verdadeiras. Não posso falar desse projeto de lei 4.488/2016 de apenas um artigo, é o que ele contém, sem lembrar a origem da lei de alienação parental. Como já disse outras vezes, consta na justificativa da lei da alienação parental que ela foi inspirada na teoria elaborada por Richard Alan Gardner. Faço questão de falar o nome inteiro para que não se confundam com Alfred Gardner ou Oswald Gardner, que são outras duas pessoas completamente diferentes e que nenhuma relação guarda com o Richard Gardner do qual eu estou mencionando. Para se situarem bem, quero deixá-los informados que o Richard Alan Gardner nasceu em 28 de abril de 1931, no Bronx, Estados Unidos, vindo a suicidar-se em 25 de maio de 2003, temendo ser preso pelo FBI, que já desde 1998 o estava investigando. Pois bem, Richard Gardner contava também com a ajuda de um discípulo seu, Ralph Charles Underwager,
sendo que este nasceu em 28 de julho de 1929, vindo a suicidar-se também em 2003, no dia 29 de novembro, pelos mesmos motivos que levaram Gardner a se matar. Ambos eram pedófilos e se enriqueceram a custas dos notáveis dos Estados Unidos, elaborando pareceres psicológico-psiquiátricos para defender-os de acusações de pedofilia e abuso sexual de crianças. Se quisermos ainda ir mais fundo quanto à origem dessa malfadada lei da alienação parental, chegaremos em Alfred Charles Kinsey, casado com Clara Millen, nascido ele em 23 de junho de 1894, na cidade de Hoboken, Nova Jersey, Estados Unidos, e faleceu em 25 de agosto de 1956. Kinsey também era um pedófilo e entre 1948 a 1956 ele entrevistou nos Estados Unidos 18 mil pessoas, entre eles pedófilos, prostitutas, presidiários, tendo inclusive pago para os soldados alemães que tomavam conta dos campos de concentração em Auschwitz, na Áustria. Recebiam esses alemães para estuprarem as crianças de 2 anos a 12 anos, e esses soldados faziam para Gardner, ou melhor, para Kinsey, um relatório, e anotando minuto a minuto as reações tidas por essas crianças que foram por eles estupradas. Este relatório ele veio a ser conhecido mais tarde como famoso relatório Kinsey. E desse relatório, Kinsey escreveu 2 livros. O primeiro deles, intitulado O Comportamento Sexual do Homem, em 1984. O segundo livro dele, O Comportamento Sexual da Mulher, isto ele escreveu em 1953. E pasmem, meus senhores, o trabalho de Kinsey foi financiado pela Fundação Rockefeller. Kinsey foi contemporâneo da Segunda Grande Guerra Mundial, que se deu entre 1939 a 1945. Richard Alan Gardner norteou seu trabalho nas pesquisas de Kinsey e também complementando com pesquisas feitas por ele próprio e pelo seu discípulo Ralph. Portanto, senhores e senhoras, a lei de alienação parental que hoje temos, ou seja, a lei 12.318 de 2010, ela foi inspirada nos trabalhos dos ilustres personagens acima citados, unicamente para defenderem, como dissemos, os pedófilos e abusadores sexuais. Hoje, nos Estados Unidos da América do Norte, não se pode alegar alienação parental nos tribunais em crimes de abuso de vulneráveis e pedofilia intrafamiliar. O Brasil é o único país do mundo que os filhotes de Gardner conseguiram introduzir essa lei, com a intenção de a expandirem para outros países. Mas a experiência no Brasil, como temos demonstrado
em nossa página na internet, que consta em nome de doutora Patrícia Alonso, tem sido a mais desastrosa experiência possível. Isso sem considerar o fato de que os psicólogos e advogados ligados às ONGs citadas incitam os seguidores à violência, incitam os seus seguidores ao homicídio de seus filhos e ex-esposas e, por fim, suicidarem. Como exemplo, temos bem recente e bem claro em nossa mente o suicídio ocorrido no ano passado, 2016, no Fórum Trabalhista, em que um pai com o seu filho pequeno sobe até o 17º andar e de lá ele saltou para a morte. Assim também a chacina de Campinas, em que o pai entra na casa da ex-esposa na noite do dia 31 de dezembro de 2016, no Réveillon, mata assim também todos os seus familiares e por último mata o seu filhinho, que a tudo assistiu, e por fim suicida-se. Ambos os figurantes aí citados, temos informação de que eram clientes e psicólogos ligados à base. Finalmente surge o projeto de lei que quer criminalizar a alienação parental, tendo como alvo as mães tidas como alienadoras. O ex-desembargador Acastra, hoje um senhor com 91 anos de idade, em que pese o seu trabalho bem desenvolvido no Tribunal de Justiça, ele não foi feliz em uma palestra que ele deu na Ordem dos Advogados do Brasil, em que ele chegou a afirmar que é favorável que se coloque tornezeleira nas mães, delimitando o espaço físico em que poderão circular. Isso referindo-se às mães que serão certamente criminalizadas se esta lei da alienação, que essa lei da criminalização da alienação parental passar pelo Congresso. Para que tenham uma ideia do que pensam os adeptos de Gardner, quero que assistam um vídeo de Dr. Marco de Almeida, do grupo Pais em Camisa de Força. Tudo bem? Quem falar com vocês é o Marco Almeida, eu sou do grupo Pais em Camisa de Força. E eu estou gravando esse vídeo porque muitas pessoas estão com alguma dificuldade de entender as razões do PL 4488, que foi apresentado agora no começo do ano pelo deputado Arnaldo Freire de São Paulo, que criminaliza a alienação parental. Pessoal, é assim, a minha ideia, vou colocar mais ou menos para vocês o que eu penso a respeito disso e vou dizer por que eu acho que o PL é necessário, a criminalização. Veja bem, primeiro de tudo, vamos esclarecer uma coisa. Essa criminalização que é proposta, a pena, a sanção penal é detenção. Veja bem, não é reclusão, não é cadeia. O que é a detenção? A pessoa fica detida no lugar, ela vai fazer uma transação penal em juízo, isso numa primeira hipótese, né? E depois, se ela for reincidente, pode terminar sim em cadeia. Mas o que a gente está querendo, a intenção é colocar a intenção pedagógica para que se... Com todo o respeito que tenho pelo nobre colega, parece-me que ele faltou a aula de introdução ao direito penal quando estava na faculdade. Pena nunca
jamais teve efeito pedagógico. Pena, segundo o dicionário da língua portuguesa, e também de acordo com a introdução ao direito penal, é castigo, condenação, penitência. O Código Penal classifica as penas em preventivas e punitivas. Em compêndio algum encontrei a definição de pena como sendo uma medida de ensino ou uma medida pedagógica, ou um efeito pedagógico. Diante do que expusemos, manifestamos mais uma vez nosso repúdio ao projeto de lei 4.488/2016. Alerto aos homens de bem, às mulheres de bem, que cobrem de seus deputados e senadores um posicionamento contra o projeto de lei mencionado. Digam a eles que nós não aceitamos a criminalização da alienação parental, nem dos atos de alienação parental. Qualquer questão nesta área deve ser resolvido na esfera civil e não criminal. Quero encerrar fazendo uma comparação bastante simples, pois o pedófilo, os abusadores, dificilmente são presos. Sempre as mulheres é que são taxadas de alienadoras, seus filhos são arrancados de suas mãos e entregues nas mãos do pai abusador. Há 300 anos, mais ou menos, na Inglaterra, quando se dizia que uma mulher era uma bruxa, era ela jogada na fogueira. Bastava o marido não querer mais a sua esposa, ele a denunciava ao clero, alegando ser ela uma bruxa, e lá ia a mulher para a fogueira. Essa lei hoje não é mais empregada. Não é mais empregada simplesmente porque não mais acreditamos em bruxas. Será que não acreditamos mais na pedofilia? Por isso, os pais pedófilos e abusadores não são processados? Pois basta a genitora denunciar o seu marido pedófilo a uma autoridade e quem vai para a fogueira é ela e não o marido. É exatamente assim que essa lei funciona, a lei da alienação parental. As autoridades parece-me não acreditarem mais em pedofilia. Esta fala é de livre interpretação. Hoje, examinando as páginas dos grupos fechados, dos pais bonzinhos, gardenistas, eu encontrei uma fala assim se posicionando. Abro aspas. Os juízes de vara da infância são os mais incompetentes de todo o judiciário. Ponto. Absurdo a falta de vocação e mau caráter desses ditos agentes públicos. Ponto. Asco total desta gente. Fecho aspas. É assim que os filhotes de Gardner pensam a respeito do judiciário. Volto a perguntar. Não acreditamos mais em pedofilia, em abuso sexual de vulnerável, e por isso
não são mais punidos? A resposta fica a critério de cada consciência. Muito obrigado e até uma próxima vez.